O resgate que está sendo feito é de um direito que foi negado no momento adequado. Essas pessoas viveram uma adolescência muito difícil, não tiveram, na maioria dos casos, não tiveram apoio da família, não tiveram apoio do poder público, não tiveram apoio dos empregadores, nem do sistema de ensino e acabam sem nenhuma alternativa. Que tem como uma de suas diretrizes desenvolver ações de combate à homofobia e respeito à diversidade sexual. É um começo, nós ainda temos ajustes a serem feitos, é o início de um trabalho, esse programa vai ser aperfeiçoado, como tudo que é ousado, nós temos que fazer um acompanhamento fino, a universidade vai ajudar, especialistas vão ajudar, mas eu acho que nós vamos daqui pouco tempo construir uma coisa sólida que sofrem do mesmo mal, uma enorme violência contra o público LGBT com as consequências conhecidas. Que os governos da esquerda, o governo Lula, o governo da esquerda é o governo da irresponsabilidade? Eu vou provar nesse vídeo. São irresponsáveis. Eles trabalham... Não, eles não trabalham assim mais para coisas erradas do que para as coisas certas. Essa é a verdade que tem no Brasil e no mundo. Você vai ver nesse vídeo o que eles são capazes de fazer. O cidadão, o trabalhador, o homem honesto está ferrado. Os governos da esquerda privilegiam mais outros lados, outras coisas, e desprezam o cidadão. O cidadão que produz no Brasil, o trabalhador, o pobre, o assalariado, tá lascado. Eu tô falando com todas as palavras, tá lascado, ferrado com os governos da esquerda. Porque eles dão valor mais a outras coisas, outras etnias. Um exemplo, eu não tô dizendo que é errado, que é certo, mas eles dão valor mais aos gays, aos travestis, aos homossexuais, essas coisas aí. Sabia que a Haddad agora tá criando bolsa travestis? Você sabia? Agora você, cidadão que paga imposto, quem paga imposto tudo é os pobres. Devia ser o primeiro a se beneficiar das coisas do governo. A Bíblia diz que aquele que trabalha deve ser o primeiro a comer do pão. Para você ver, se você sofrer um acidente, se trabalhar numa empresa, ou você for para o INSS, também você está lascado. Você está ferrado. O INSS não vai ser um perrengue terrível, lascado. Você vai se ferrar todinho. Desculpa as palavras que eu estou falando, que é indignação. Mas o trabalhador honesto que sofre um acidente, você que precisa da caixa do INSS, você sabe o que eu estou falando. Você está ferrado, meu amigo. Está ferrado para você passar numa perícia, receber um dinheiro, uma dificuldade. Mas eles estão criando bolsa para gay, para travestis, para homofóbico, para várias coisas, vários segmentos. Estão criando bolsas para eles receberem um pagamento a mais, que segundo eles são desprezados. Eu não tenho nada contra ninguém, eu não estou falando mal de ninguém. Eu estou falando que eles valorizam mais esse lado do que o trabalhador. Então eu que sou trabalhador, estou sendo vítima de um sistema que eles privilegiam mais. Se eu fosse um gay, eu ia ter direito a uma Bolsa Família. Um exemplo, eu tenho 56 anos, eu nunca recebi um centavo do governo. Uma vez eu tentei entrar na caixa, tive acidente, eu não consegui. No dia da perícia, o cara foi dizer, eu vou te dar um mês. Eu falei, não precisa. Se for para me dar só um mês só, para eu ficar encostado, não tem condições. É assim a realidade do Brasil. Agora, se eu fosse um gay, você um travesti, você ia ter direito agora a bolsas do governo, a várias coisas você tem direito, cara. Pedindo, trate-se o cidadão de bem igual vocês tratam travestis. Porque vocês dão valor, na parada gay tá todo mundo lá. Se o cidadão de bem for para Paulista fazer um movimento, vocês vão prender, lacrar. Mas faça a parada gay que este político lá, Haddad, Lula, todo mundo da esquerda aí, vão tudo correndo, que adora privilegiar esse lado. E eu, como cidadão, me sinto vítima. Se a gente for fazer um movimento na rua, a polícia vem prender eu. Você, que é um cidadão de bem, essa é a realidade. Outra coisa, os governos petistas da irresponsabilidade, e você que é petista, não fica com raiva de mim não, que eu não tenho nada contra ninguém. Eu estou falando só fatos. A realidade do país, infelizmente, é a realidade. Eles deram dinheiro para vários países aqui na América do Sul, aqui na América Latina,
para vários países. Eu vou mostrar nesse vídeo. Dinheiro para Cuba, para Venezuela, Porto de Mariel, sei o que. Dinheiro, emprestaram dinheiro, tomaram calote de tudo. E são tudo amiguinhos. Por que será? Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Duas ditaduras latino-americanas receberam do BNDES entre 2007 e 2015, durante os governos do PT, 11 bilhões de reais em empréstimos. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Mas desde 2018, Venezuela e Cuba não honraram mais os pagamentos e viraram devedores bilionários do banco público. A quantia daria para construir mais de 850 hospitais. Você entregou 1 bilhão e 60 bilhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. O valor total do calote surpreende. São 3 bilhões e 500 milhões de reais. As remessas foram entre os anos de 2007 e 2015, período de 2 governos petistas. O dinheiro serviu para financiar obras do Porto Mariel, em Cuba, e também o metrô da capital da Venezuela, Caracas. A Venezuela ficou com a maior fatia, 7 bilhões e 800 milhões de reais. O empréstimo ao país de Hugo Chávez e Nicolás Maduro teve a menor taxa de juros do programa de financiamentos do BNDES, 1,2% ao ano. Cuba, dos irmãos Castro, recebeu 3 bilhões e 400 milhões de reais. A ilha teve o maior prazo para pagamento da dívida, 25 anos. Dos 2 países tem 55 prestações atrasadas da dívida. Cuba tem 13 parcelas em aberto, já a Venezuela 42. Para não ficar numa situação ainda mais complicada, o BNDES acionou um mecanismo de ressarcimento desses valores. É o Fundo de Garantia à Exportação, uma espécie de seguro contra quem deve e não paga.